Irmãos, vamos lá, falar um pouquinho sobre conversão. O que significa, o que quer dizer conversão? O que significa a própria palavra conversão? Irmãos, conversão quer dizer uma mudança, uma transformação. Alguma coisa que era uma coisa e agora passou a ser outra coisa, tá? Ó, um exemplo aqui bem simples para entender o que é conversão. Os irmãos já ouviram falar, né? Que um carro, o combustível é gasolina. Aí ele foi convertido para combustível a gás. Olha só, o carro funcionava a gasolina. Aí ele foi convertido, ele foi mudado, ele foi transformado. Agora ele não funciona mais a gasolina, agora ele funciona a gás. Então esse carro ele foi convertido de gasolina para gás, tá? Então conversão é isso, irmãos. Conversão é uma mudança, é uma transformação, tá? Então, uma pessoa que ela é convertida pelo evangelho, ela é convertida da vida mundana, agora ela foi convertida para servir a Deus. Ela teve a sua vida mudada, a sua vida transformada. Irmãos, e essa transformação, essa conversão, ela acontece no interior da pessoa, ela acontece na alma, no coração, na mente, no ser. Tudo da pessoa é transformado, é mudado. E quem opera a conversão na vida da pessoa? É o Espírito Santo de Deus que converte alguém, irmãos. O Espírito Santo, ele transforma a pessoa, ele muda toda maneira da pessoa pensar, da pessoa agir, da pessoa enxergar as coisas, da pessoa falar. Tudo na pessoa muda, é transformada pelo Espírito Santo quando a pessoa é convertida para Deus. É uma transformação. Um exemplo que eu gosto de dar. Quando o Senhor Jesus, ele transformou a água em vinho. Irmãos, era uma substância, era água. Aquela água, ela não foi melhorada, não. A partir do momento que o Senhor Jesus fez o milagre, não era mais água. A água foi transformada, foi convertida em vinho. Não passou a ser uma água melhor, não. Deixou de ser água e passou a ser vinho. Isso é conversão, irmãos. Quando Deus, ele converte alguém pelo poder do Espírito Santo, a pessoa não passa a ser uma pessoa melhor. Não, essa pessoa é transformada. Aquela antiga pessoa, ela morreu. Lembra? Ela morreu para o mundo. Então, ela nasce uma nova criatura na presença de Deus, irmãos. E a conversão, ela não é um aprendizado, é uma transformação, irmãos. Irmãos, recorda? Uma lagarta, ela se transforma em borboleta. Ela era um animal, né, um inseto, e depois da transformação, ela passou a ser outro animal, outro inseto. Ela foi transformada, foi convertida, transformada de uma lagarta para borboleta. Viu? Houve uma mudança, uma transformação, tudo mudou. Irmãos, quem é convertido por Deus é a mesma coisa.
tudo muda, a mente muda, o coração, os pensamentos, a forma de pensar, a forma de agir, o modo de vida, a maneira de falar, a maneira de se vestir, a maneira de compreender. Irmãos, é transformado. Por quê? Porque agora ele passou a compreender a vida espiritual, porque ele recebeu dentro do seu coração, no seu ser, ele recebeu o Espírito Santo que antes da conversão ele não tinha. Quem é convertido, ele recebe o Espírito Santo. Então a vida dele é transformada, irmãos. O que ele praticava, ele não pratica mais, porque ele foi convertido. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem falava palavrões, não fala mais. Quem xingava, não xinga mais. Quem brigava, não briga mais. Quem era invejoso, não inveja mais. Quem era soberbo, arrogante, não é mais. Quem tinha ódio no coração não tem mais, porque ele foi transformado, ele foi convertido por Deus. A sua vida mudou em todo aspecto, irmãos. Muda. Transformação. Irmãos, e a conversão, ela não é um aprendizado. Não se aprende a conversão. Não existe aprender a conversão. A conversão você recebe de Deus através do Espírito Santo. Você é uma pessoa. Quando Deus te converte, na hora você passa a ser outra pessoa. Não é aprendizado. Aprendizado é uma coisa, conversão é outra. É isso, irmãos. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, a conversão é uma revelação que Deus dá no coração da pessoa, dá uma revelação, a pessoa dentro do seu coração, na sua mente, ela passa a compreender, ela passa a entender Cristo. Ela compreende o evangelho, ela compreende o nascimento de Cristo, ela compreende a morte de Cristo e a sua ressurreição, ela compreende o plano da salvação que Deus teve pela humanidade através do seu Filho, e isso ele não aprende, isso a pessoa, irmãos, recebe de Deus essa revelação através da conversão pelo Espírito de Deus, irmãos. É isso que é conversão. A pessoa recebe de Deus a revelação acerca da pessoa de Cristo, acerca do Salvador, acerca do Messias. É revelado no coração da pessoa no momento da conversão que ele é um pecador miserável, condenado e que precisa de Cristo como seu Salvador. Isso é revelado no coração, na alma, no espírito, no ser, na mente da pessoa, irmãos. Não é aprendido por homem nenhum a conversão. Não se aprende conversão. É isso, irmãos. É vida transformada. É vida regenerada pelo poder do Espírito de Deus. Então, como nós vimos aqui, então se alguém nasce numa casa que os pais já são crentes, e aquela criança, ela vai crescendo naquele ambiente.
ouvindo sobre a palavra de Deus, ouvindo falar do Evangelho, ouvindo falar de Deus, ouvindo falar de Jesus Cristo, ouvindo falar de doutrina. A criança vai crescendo naquele ambiente, vai frequentando os cultos, envolvida na igreja, e ela vai crescendo, ela aprendeu aquilo ali. Ela aprendeu a falar como os crentes falam. Ela aprendeu a doutrina, ela aprendeu o que pode e o que não pode, e ela cresce nesse ambiente, ela aprende sobre o céu, ela aprende sobre o inferno, ela aprende sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque ela nasceu, cresceu naquele ambiente, irmãos. Então, aí ela cresceu e aprendeu tudo isso. Mas se não houver, irmãos, conversão durante a sua vida, durante a sua trajetória, se não houver conversão, irmãos, não há salvação. Mesmo que a pessoa passe a sua vida toda dentro da igreja, envolvida na igreja, mas se não houver conversão, é porque ela não recebeu o Espírito Santo, ela não teve vida transformada, ela apenas acostumou a viver naquele ambiente, irmãos. Mas ela não teve uma vida transformada, uma vida regenerada, porque não houve conversão. É isso, irmãos. Por isso que não houve mudança na sua vida. Por isso que não há renúncia. Porque ela cresceu naquele ambiente, ela nasceu, cresceu e aprendeu sobre a vida de crente. Mas ela não recebeu conversão, ela não teve o encontro com Deus, ela não teve o encontro sobrenatural com Cristo, ela não foi tocada pelo dedo de Deus e a sua vida transformada. Não. Então, não aconteceu na vida dela o que diz aqui em Mateus 13. O reino dos céus é semelhante a um homem que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola que ele achou. O que é essa pérola, irmãos? O Evangelho, a graça, Cristo, Deus, a salvação. Então é isso, aquele que é convertido, que é transformado, quando ele é tocado por Deus, irmãos, ele abandona tudo, ele larga a sua vida pecaminosa, ele esquece da fama, ele esquece de grife, de marca, de ostentação, da vida social, o sonho que ele tinha de ser alguém na vida, irmãos, de ser alguém perante a sociedade, de se ostentar, de andar na moda, de andar conforme a modernidade do mundo, de ser aceito pelo mundo, de ser aceito na sociedade, de ser conhecido, de ser reconhecido, de ser alguém aos olhos da sociedade. Quando ele encontra essa pérola rara, que é o Evangelho e que é a graça, ele abandona tudo isso, irmãos. Ele abandona tudo, porque ele encontrou uma pérola de grande valor, que é incomparável, irmãos. É incomparável. É isso que é conversão. Agora, quem não vendeu tudo, quem não renuncia tudo, é porque não recebeu a conversão. É porque recebeu apenas ensinamentos, mandamentos, mas não foi convertida. Não foi transformada de dentro para fora pelo dedo de Deus. Então, não abandona o seu modo de vida. Está na igreja para socializar,
né, para pertencer a um grupo, porque nasceu ali, cresceu ali, conviveu ali, ali é o seu ambiente, mas não houve conversão, não houve transformação, não houve vida regenerada pelo Espírito de Deus. Então, ela não abandona, ela não deixa o seu modo de vida antigo, porque não houve conversão. É isso, irmãos. É isso. Conversão é de dentro, irmãos. É revelação da pessoa de Jesus Cristo dentro do nosso coração. É gerado dentro de nós o temor a Deus, o amor a Deus. Nós somos tocados na conversão pelo amor de Deus por nós. E esse amor de Deus por nós, ele faz nós amarmos a Deus e renunciarmos à nossa própria vida. É isso que é conversão. É isso que é transformação, irmão. Aquele que tinha um sonho de ser um famoso jogador de futebol, quando ele encontra essa pérola, esse sonho acaba. Ele deixa, ele abandona, ele vê que esse sonho é pequeno perto dessa pérola que ele encontrou na presença de Deus. O sonho de ser um ator famoso, um cantor famoso, um popstar, né? Alguém famoso, uma estrela para brilhar, alguém que encontra Cristo, encontra essa pérola, é convertido, é transformado, é regenerado, tudo isso acaba, irmãos. Tudo isso acaba. Porque o que ele encontrou, essa pérola que ele encontrou, a graça de Cristo, através da conversão, ele compreendeu, ele entendeu, ele viu, foi revelado por Deus dentro do seu ser, que essa pérola que ele encontrou tem muito mais valor do que tudo nessa vida. É isso que é conversão. Não é aprendizado, ele não aprendeu com ninguém. Não é aprendizado, não é mandamento, não é ensino. Como disse aqui o apóstolo, o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Isso é conversão, irmãos. Hoje eu sou uma pessoa, se Deus me converter, no mesmo momento eu passo a ser outra pessoa. É automático, irmãos, é na hora. O dedo de Deus, quando toca em alguém, transforma a pessoa. Quem bebia, ele passa a não beber mais. Irmãos, ninguém ensinou ele. É automático. É convertido, ele passa a entender que aquilo agora não convém mais, porque ele foi transformado por Deus, porque agora ele passou a ser filho de Deus, ele entendeu a vida espiritual, a mente dele abriu, ele compreendeu de dentro para fora. Então ele bebia, ele passa a não beber mais, ele jogava, ele passa a não jogar mais. Ele frequentava certos ambientes, ele passa a não frequentar mais. Ele tinha certas amizades, ele passa a não ter mais. É natural, é automático, sem ninguém dizer nada para ele. Revelação de Jesus Cristo, irmãos. É isso, irmãos. É isso. Os irmãos se recordam? Os irmãos se recordam? A conversão chegou da noite para o dia, ou do dia para a noite. Chamaram no portão porque tinha jogo de futebol marcado. Atendemos e dissemos: olha, a partir de hoje eu não jogo mais bola porque agora eu sou crente. Do dia para a noite.
Os irmãos se recordam? Chegamos convertidos, sentamos na beira da cama, começamos a assistir a televisão como de costume. De repente, a voz do Espírito Santo na consciência: agora você é o meu servo. A compreensão veio, levantamos da frente da televisão, fomos para a cozinha, pegamos a Bíblia e começamos a ler. Viu? Não aprendemos e não recebemos de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso é conversão, irmãos. Não é questão de debate. Não é questão de ponto de vista, não é questão de opinião, é questão de conversão, de transformação, revelação de Cristo de dentro para fora, dentro do nosso ser, irmãos. Foi cravado por Deus, foi carimbado por Deus, foi nos revelado dentro do nosso ser por Deus. Então temos certeza, temos convicção do que pode e do que não pode, do que convém e do que não convém, porque não aprendemos de homem algum, mas pela revelação de Cristo dentro da nossa alma, irmãos. Isso é conversão. Isso é conversão, irmãos. É de dentro para fora.